Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o Maicon Pira e esse é o Final de Expediente Cast. Estou aqui com o nosso... Começou? Começamos. Com quem que tu tá? Eu tô com o nosso ex-gordinho, que o bicho tá cada dia mais esbelto. Um dia eu chego lá. Nosso querido, fantástico e maravilhoso Machado. Tudo bem, Maicon? Tudo bem, pessoal? Mais uma brincadeira de hoje. Mais uma... O quê? Mais um bate-papo. Um bate-papo. Um com bate-papo uma pessoa... Com alguém que pelo menos vai beber hoje. Bebida alcoólica. Que eu não tô mais bebendo nada. O Maicon, ele tá indo pra outro lado, né? Ele tá virando vegano. Meu Deus do céu, planta. Tudo com vi ele tá virando, tá? Então, vamos deixar ele aí fazer as escolhas dele, as opções. Eu tô bebendo porque água não tem o também, companheiro, né? Hã? Não tem o companheiro, né? Só em setembro agora. Tem um companheiro agora. É o cão. É um companheiro. Maicon, hoje a gente vai mais uma vez trazer uma pessoa maravilhosa. É isso aí. Hoje estamos aqui com a Morgana Rodrigues, né? Corretora, advogada, empresária, construtora, mãe e mãe vai de contar. gente e mãe de pet. Já que tá na moda, né? É isso aí, seja bem-vinda, Morgana. Hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco da trajetória dela profissional, atuando em Blumenau, agora mais precisamente tá começando a atuar, já tá atuando, né? Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo também? Porto Belo também. Aqui é uma extensão, é muito pertinho. É toda a região. Tudo perto, né? Tudo perto, dá pra... É logo ali. Eu fiquei sabendo que a Morgana tem 5% de toda aquela linha. Toda aquela área, tudo que 5%. ótimo seria. Seja bem-vinda, Morgana. Muito obrigada. Que ótimo seria. Eu penso assim, o melhor momento de compra foi há 10, 20 anos atrás, aquela região, né? Da Praia Brava, Balneário Camboriú, Perequê nem tanto, mas Itapema. Esse foi o melhor momento. O primeiro melhor momento. Mas o segundo melhor momento é agora. E esse é o nosso momento, então. Não tem como voltar mais atrás, nós estamos ferrados. Estamos querendo 5% de tudo, né, Morgana? Então. E tu, Morgana? Quem que é Morgana Rodrigues? Da onde veio? Do que se alimenta? Onde vive? Eu faço parte ali, posso dizer, de uma geração anterior à moda do corretor, né? Que hoje está na moda ser corretor de imóveis, né? Hoje, com a internet, com as plataformas e pós-pandemia, principalmente, ela democratizou e trouxe muito a figura do corretor de Hollywood, né? Que coloca uma roupa diferente, fica andando no calçadão de Balneário, principalmente, e se mostrando num estilo de vida, né? E tem os dois lados. Tem um lado bom, que democratizou muito, mas tem um lado da ilusão, que não é bem assim, né? Tu não vai chegar da noite para o dia e começar a vender imóveis de ticket de 15 milhões, 10 milhões... Se tu não tiver já uma confiança de cliente, uma carteira, né? Não é da noite para o dia. Então, muita gente... Eu acompanhei... Eu estou há mais ou menos 1 ano no litoral. Então, eu tenho visto, e em alguns lugares que eu estava, pessoas que chegaram da mesma cidade que eu, que é Blumenau, que é do ladinho, ou de outras mesmo, e não aguentaram o tranco, como se diz, né? Porque não estavam preparados psicologicamente ou até financeiramente, porque essas cidades não são baratas de se viver, e não conseguiram sobreviver. Então, isso também vai muito da resiliência, que é a minha palavra de vida, assim, resiliência. Mas uma pergunta, Morgana, sobrevivência que tu fala é a questão porque o custo de vida é muito alto ou porque a concorrência é muito forte? Ou é os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é um conjunto de coisas, como na vida, né? Na vida, você... Às vezes se fala assim, fulano abriu uma empresa, a gente tem aí histórico do Brasil de... Não só no Brasil, é que a gente está aqui no Brasil, a gente fala do Brasil, né? Não vai citar exemplos dos Estados Unidos, mas o número de empresas que abrem e fecham é muito superior ao número de empresas que fecham no seu primeiro ano, né?
acho que 70%, 80%, se não me falha a memória. E o corretor, ele é a própria empresa dele, né? Eu sou a empresa. Independente de eu ter uma empresa com CNPJ ou não, o que, diga-se de passagem, é necessário ali no litoral, porque as construtoras, para te pagarem, elas precisam de um CNPJ, né? Seja ela um MEI, ou, enfim, tu tens que tirar uma nota fiscal. Então, não pagar a comissão. Senão não paga a comissão. Então, como o CPF, ele é muito mais caro, aquela nota de prefeitura e tal, tu paga muito mais caro por isso, né? Tu tem que recolher o imposto. Muita gente pensa, é sim. Não, tem toda uma regra, como todo lugar, né? Tem que seguir um padrão, Tem que seguir um padrão. Então, o que eu verifiquei foi isso, a resiliência de lidar com as situações difíceis. Hoje, como se diz, a concorrência é todo lugar, Florianópolis, Blumenau, todo lugar tem concorrência. Não tem uma profissão hoje que você não tenha. Antigamente, nós tínhamos muito claro assim, vou me formar em direito, vou me formar médico, vou me formar dentista, vou abrir um consultório, a minha vida está resolvida. Não, se tu não te reinventar... O plano é fácil, né? Eu quero ver na prática. Eu digo da nossa faixa etária, né? Na nossa faixa etária, isso, às vezes, acho que até boa parte conseguiu botar em prática muito disso. Hoje, eu acho que é até mais difícil, porque o pessoal entra como uma coisa, daí já faz a segunda, terceira faculdade, quarta faculdade, tá na quinta faculdade com 40 anos, tá morando daí com o pai e com a mãe, daí não sabe ainda se foi dentista, se foi médico, se foi o que, se vai trocando. Existe um fundo de verdade de que em pouco tempo, que, por exemplo, a minha última comissão, um imóvel de tal valor, deu 150 mil de comissão. Então, às vezes a pessoa olha, mas o salário de um advogado, não iniciante, mas 2 anos de carreira num escritório, numa área específica, hoje, 4 mil, 3 mil, 5 mil, né? Esse é o salário de um advogado com um AB que vai lá e defende os seus clientes perante uma banca de advogados. A não ser que ele esteja fazendo uma carreira legal num grupo que ele tenha uma participação nos lucros, né? Mas trazendo aqui para a minha vida, para a minha história, que é da advocacia, que cheguei a trabalhar na área da advocacia, tenho a minha OAB ativa. Então, quando eu me deparei com o mercado imobiliário, em que eu tinha um salário já, na época, acima da média, que trabalhava num escritório famoso, e eu tive a primeira comissão de 10, 15 mil, eu disse, mas peraí, eu não precisei brigar com ninguém, que direito é briga, né? É contento ali, contencioso, Isso. eu não precisei esperar o juiz me dar uma sentença, eu não precisei ser favorável, eu não precisei de nada. As pessoas estavam felizes, o vendedor feliz da vida, porque vendeu, o comprador mais feliz ainda, porque realizou o seu sonho. Maravilhosa ainda também. Nossa, é aqui que eu vou ficar, né? E realmente deu muito certo. Não, é igual o casamento. As pessoas às vezes dizem assim, eu mudei de cidade, às vezes muita gente tem o preconceito, mas mudou porque se lá estava tão bom, né? Faz parte do processo da vida. Um dia o homem, né? Um dia ele tem cabelo, no outro dia ele perde cabelo, num dia ele tá gordo, outro dia ele tá magro. É isso aí, concordo com isso aí, concordo. Faz parte da tua história, né? Só separação, meu Deus, pensão nunca mais, não pode ter pensão. Eu tenho medo de pensão, né? Sim, eu acredito. Eu acredito. Tô como advogada ainda, meu Deus do céu, sabe? A única coisa que leva nós pra cadeia é a pensão, né? O resto tá de boa, o resto a gente leva, mas a pensão leva. Mas é a única coisa que realmente existe no Brasil, né? Pensão é a única coisa que funciona, né? Alimentícia. Você pode fazer o que você quiser, mas pensão, se você deixar de pagar, já era, pessoal. Mas me diz uma coisa. De pensão é a única coisa que prende no Brasil, então? É a única coisa que prende. É verdade isso? É verdade. Viu? Você que a sonegação fiscal também. Sonegação fiscal declara também. Imposto de renda, pelo amor de Deus. Sonegação fiscal também prende. Você que quer se separar já sabe. E tu, Morgana, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu nasceste onde? Então, vou contar um pouco aqui de uma história interessante e se isso puder ser útil para alguém, né?
Se eu impactar uma pessoa no mundo, eu não quero mudar o mundo. Se eu mudar o meu quintal ou alguém se espelhar nessa história, eu já vou achar muito bacana. Porque hoje, olhando para trás, assim, né? Cada um tem a sua história de sucesso. O sucesso representa algo, né? Mas eu já me considero uma pessoa muito realizada no sentido seguinte. Eu fui colocada numa família aleatoriamente, assim, né? Acho que se eu fosse escrever um livro, eu escreveria sem nome. Seria o nome do livro. Porque eu até então... quem me criou, eles era uma família com 7 filhos, com grandes problemas financeiros, que inclusive eles cuidavam de outras crianças como uma renda extra, né? Para ajudar na manutenção doméstica. E os meus pais eu falo meus pais, mas não são meus pais biológicos, eu não conheço. São de criação, né? São de criação, então assim... Essa história, se fala muito pouco sobre adoção no Brasil, porque dá muito problema. Eu, depois, como advogada, eu acompanhei alguns casos de tirar crianças de lares com problemas. Eu fui nomeada como advogada em alguns processos envolvendo crianças em situação de fragilidade, né? Uhum. Então, se fala muito pouco. Eu fui parar nessa família... por acaso, que tinha uma moça na cidade que estava precisando de alguém para cuidar de uma criança recém-nascida. E eu fui colocada nessa família para que eles cuidassem de mim por um período, por um valor financeiro. Só que ela nunca mais voltou. E até então, em razão dos meus pais terem uma fragilidade financeira, eles não tinham acesso à informação. Ninguém tinha. As crianças trabalhavam, com 10 anos, já trabalhavam em casas de família, as meninas, e viviam uma vida muito difícil. Isso era em qual cidade, Morgana? Isso foi em Tubarão. Aí, a gente vê hoje o acesso à informação. Hoje a gente vive no céu, hoje é maravilhoso. Hoje todo mundo tem acesso a um celular. Você olha o lixeiro, internet, né? Você olha o catador de latinha, tá lá no celular, né? Você olha o cara que tá te pedindo esmola, ele manda fazer um pix pra ti, se tu não tem dinheiro, né? Se não tiver a maquininha também de cartão pra você passar também. Hoje a gente vive numa democratização da vida, né? A gente não tem nada para reclamar hoje. Mas antigamente a informação ela era restrita a poucas pessoas e ela estava muito ligada à questão financeira. Se tu tinha dinheiro, tu tinha acesso a muita coisa. Se tu não tinha acesso a nada. Hoje não, hoje tu tá na favela, tu tem acesso, né? A internet Sim. democratizou, né? Ela deu acesso a isso. E na época as pessoas não sabiam o que fazer, né? A pessoa que me deixou lá não veio me buscar. E eles não sabiam se me levavam para um lar de crianças abandonadas, se deixavam ali. Você tinha quantos anos nessa época? Eu era recém-nascida. E aí, depois de um ano, me parece que ela até veio para comprar uma roupa ou coisa assim. Mas como ela estava devendo para a família, ela disse, não, vai lá e compra, depois tu volta. E ela nunca mais voltou. Então, eles pensaram assim, o que nós vamos fazer? A gente não tem acesso, consultar um advogado é difícil, é caro. Os meus pais que me criaram, né? Que é a referência que eu tenho de família. Não sabiam ler nem escrever. E, com isso, eles ficaram com medo de procurar ajuda. E me colocaram numa escolinha lá, isolada, que não pedia documentação nenhuma, porque eu não existia. Perante a lei, eu não existia. Esse era um dos medos também, né? Era um dos medos, porque era uma adoção à brasileira. Adoção à brasileira. Como você explica essa criança? E eu vou ser bem sincera, assim, agora falando com algumas mulheres que passam por situações de maus tratos, de situação de não ir buscar a própria história. Homens também passam por situações, às vezes, que é mais difícil até para o homem falar, né? Porque coloca ele em situação de fragilidade. Mas tem muitos meninos aí que são largados. E isso... por isso a resiliência é tão importante. Aí, tu crescer num ambiente dizendo que você foi jogado ali e que você... ninguém te quis. E agora, o que a gente vai fazer? Sabe? Tu
tu crescer criando uma blindagem emocional para tudo isso, então, é o que eu digo, independente do que tu esteja fazendo na tua vida, se tu é corretor, se tu é advogado, isso você está nesse momento. Mas o que importa é o que você é na tua essência. Porque isso vai fazer com que você passe por qualquer inverno, por qualquer nevasca, por qualquer pandemia, por qualquer pandemônio que aconteça na tua vida, e tu vai te manter firme no teu propósito de vida. O objetivo, né? O foco no objetivo. Justamente. Então, eu tinha muito claro para mim, desde que eu me entendi como gente, que eu queria ser alguém. Independente do meu meio, dizer assim, não, mas espera aí, nós nascemos para ser ovelhas. Aqui na nossa família, ninguém tem acesso à educação, ninguém estudou. Ninguém é nada, nós só somos trabalhadores, a gente nasceu para ser, no máximo, empregada doméstica, trabalhar em casa de família, o acesso a coisas boas, a vida boa, isso não é para nossa... Tu não vai conseguir alcançar isso. Tu não vai conseguir alcançar. Então, nessa hora, você tem que fazer aquela situação da fábula do esquilo que está subindo a árvore... E todo mundo tá lá torcendo, dizendo que ele não vai conseguir, né? Então, ele só conseguiu porque ele era surdo. Muito bom isso. É a realidade. É a realidade de hoje. A gente, às vezes, se comenta isso, porque se você ficar dando ouvidos para todas as coisas... às vezes, está dentro das pessoas que tu mais ama na vida. Tu não vai deixar de amar elas. Eu tenho uma gratidão incrível pela família que me criou. Pelos meus pais, pela minha mãe, principalmente. Até quando ela faleceu, eu fiz uma grande homenagem, porque eu me tornei vendedora. Depois, com o tempo, tu vai aprender que todo mundo é vendedor, né? Seja advogado, seja médico, o que o moço estava falando ali, que o advogado, ele só sabe falar tecnicamente, mas às vezes ele não tem muito cliente porque ele não sabe falar com a maioria que ele precisa. Ele trabalha na área previdenciária, ele precisa falar com uma pessoa simples, que tem ali um direito a ganhar milhões, né? E ele não consegue chegar na linguagem daquela pessoa. Então, no final, todo mundo é vendedor. O político é o maior vendedor que tem, né? Ele vende muito bem. Caso da questão quando tu recebeu a OB, né? Então, aí voltando ali a questão da minha mãe, que eu tenho uma grande homenagem, e a gente tem que ter muito firme. Então, tem alguns pilares na vida que tu tens que seguir para tu te manter independente do que aconteça contigo. Família, tu tem que ter uma base de família, não importa os problemas que a tua família tem, ou que teve, ou que eles são. O meu pai é bêbado, não sei, não que eu tenho, meu pai nunca bebeu, nada disso, né? Mas estou dando um exemplo porque a gente cresceu com a história da Disney e da propaganda da margarina, que mexe muito com a gente, aquela família perfeita, né? E família perfeita não existe, a gente sabe, todo mundo tem. E até parou de dar essa propaganda, viu? Porque não dá mais, né? Hoje não tem, né? Não importa, a família é quem tá contigo, é quem fez algo por ti, é quem cuidou de ti, é quem esteve do teu lado quando ninguém estava. Não importa se ele é um amigo, se ele te adotou como família naquele momento, não importa. Tu tens que ter uma base de reconhecimento de base, né? Perfeito. Tu tem que reconhecer alguém e ter respeito por essa pessoa, a hierarquia, né? Primeiro ponto, assim, se eu for buscar o que me sustenta até hoje. Segundo, um propósito de que você vai fazer, mesmo que todos digam que você não vai conseguir. E segundo... essa questão de ser vendedor, né, que eu estava falando ali da minha mãe, o que que ela fez, assim, né? Eu lembro que eu era criancinha e ela eu estudava de manhã nessa escolinha isolada, ela ia me buscar na hora do recreio, porque ela trabalhava em casa de família, mas ela também fazia umas coisas, tipo crochê, tricô, costurava. Artesanato para vender no sítio, para trocar por mantimentos. Até depois de um tempo eu trabalhei muito com permuta, porque isso veio muito forte para mim, o escambo. Na época do escambo, né? Se a gente for buscar a nossa história, que trocavam ali, que começaram as cruzadas e tudo mais, né? Eles faziam muita troca, né, de mercadorias. E a minha mãe fazia isso. Então ela tinha uma charrete e um cavalo, né? E... tu vê como a situação era bem difícil. Eu lembro que na época as pessoas já tinham carro e tudo, mas a gente vivia num mundo à parte. Mas ela fez
tudo que ela podia com o que ela tinha. É aquela história, eu vou ser o melhor que eu puder... Nas condições que eu tenho, sem mimimi, sabe? Então, olha até a lição... ter condições melhores. Isso, faculdade nenhuma vai te ensinar, né? Faculdade nenhuma te ensina. Então, nós íamos... hoje de manhã sobre isso, que é a nossa geração... Nós falamos versão. Na verdade, não só a nossa, né? Uma antes da nossa, talvez, e ainda quem tem ainda essa linha de raciocínio, mas amanhã a gente tem que levantar e trabalhar de novo, e de novo, e de novo, e assim por diante. Porque é a constância que vai dar a autoridade naquilo que tu faz, né? Exatamente. Também. É a perseverança, a constância e, principalmente, a disciplina. Porque não é todo dia que tu acorda motivado. Não. Tem dias que parece que o mundo vai desabar. Não dá vontade de sair. Mas muito mas tem a palavra que você falou, a gente tem propósito. Tem que levantar, a gente sempre tem um propósito. E a gente não vê muito hoje isso, né? Existe um pouco... Qual o propósito de hoje em dia, da geração de hoje? Às vezes eu não sei. Eu tento passar isso pro meu filho tem 7 anos. Eu tento passar as coisas para ele hoje. Mas eles se dispersam muito rápido, né? Para tudo. Você não fala, tem mais o que é muita informação, né? Muita informação. É tudo um acesso muito fácil. É a geração fast food, né? Então, a gente tem que passar aquilo que nos ensinaram na medida do possível, né? E importante é tu estar ali dando um apoio, né? Eu vejo muito isso, assim. Ele saber que ele tem um pai para contar. Contigo tinha mais irmãos? Tinha mais irmãos, sim. Meus irmãos trabalhavam todos, né? Uhum. A nossa diferença de... Eu tenho sobrinhos da minha idade, então eu cheguei e já todo mundo trabalhava, né? Tu és a caçula daí, né? Então, daí, naquela história lá de ter sido adotada, eles acabaram se apegando, o que eu ouvia, né? E aí não resolveram tentar um processo de adoção uma brasileira, falaram com um assistente social lá, e fizeram um registro errado, sem sobrenome. Pelo menos eu tinha uma certidão de nascimento, mas sem data de nascimento, e só tinha nome. Tinha identificação dos pais? Chegou a ter identificação chegou dos o pais? momento... não tinha também. Não tinha também, né? Não tinha também. Olha que coisa mais louca que o cartório aceitou. Mas daí, até então, por desconhecimento de saber o que é certo, né? A ignorância é justamente isso, não é porque tu não tem capacidade intelectual, é porque tu não conhece o correto, né? Ninguém tem obrigação, né? Embora a lei diga que todo mundo tem que saber a lei ali, né? Mas a gente sabe que isso é impossível. Então, eles fizeram, e eu, nesse intuito de querer estudar, eu fui buscar uma escola um pouquinho melhor do que aquela isolada que só ia até o primário, né? Então, eu já ia pro tinha até, na época, agora mudou tudo, mas na época até a 4ª série, tu podia estudar numa escolinha pequena, assim, de interior, e depois, daí tu tinha que mudar para uma escola melhor. Chegou lá, eles viram o erro no meu documento e disseram, olha, tu não existe, tu não pode estar aqui, a gente precisa chamar os teus pais aqui para resolver. Porque eu não consigo fazer tua matrícula. E aquilo me assustou porque eu não queria dar porque eu já sabia que existia um problema. Uhum. Eu disse, bom, então eu vou ter que ficar sem estudar, porque lá na escolinha já não dá mais para estudar, porque não tem mais acesso. E aqui eu não consigo, e outros colégios vai ser pior ainda, eu vou ter que aguardar isso, né? Aí é onde o propósito é tão importante. Que às vezes tu tem que lutar, mas às vezes tu tem que saber o teu momento de aguardar. E é muito difícil. Eu acho que mais difícil do que lutar é tu ter que esperar alguma coisa acontecer ou tu ganhar força para fazer isso. E aí, ali, eu fui trabalhar de babá, eu ficava em casa cozinhando e fazendo as coisas para que os outros pudessem trabalhar. E eu ia muito com a minha mãe para o sítio para vender essas coisas, para trocar por mantimentos. Então, ela pegava lá a charrete, o cavalo, Sim. colocava as roupas e umas bugigangas lá, e nós íamos para o sítio de manhã, 9, 10 horas da manhã, e voltávamos muito tarde da noite. Então, a lembrança que eu tenho, até depois eu li um livro sobre o Og Mondino, que falava o maior vendedor do mundo. Ele dizia que uma das dores do vendedor é quando ele está passando pelas casas, já à noite, que as famílias se reúnem para jantar, e tu ainda está na rua trabalhando.
E nem sempre tu tens o jantar em casa, né? Ou tu tens alguém te esperando. Então, eu via muito isso. Eu lembro, e a cena mais icônica da minha vida foi quando nós fomos, né, as duas sozinhas, numa charrete, e estava chovendo muito, e era num sítio, e era um morro, assim, o cavalo tinha dificuldade de subir, né? E na volta, como estava chovendo muito, eu estava segurando o guarda-chuva, ela segurando as rédeas, né? Literalmente. E na descida do morro, o cavalo, ele não aguentou, estava muito... E era tudo muito escuro, não existia luz elétrica no sítio, né, gente? Assim, as casas eram muito distantes uma das outras. Então, para tu ver um foco de luz, demorava. E na descida, o cavalo não aguentou e ele caiu. E nós quase voamos por cima dele. Né? E eu devia ter uns 7 anos nessa época. E aí ela me segurou ali a rédea, embora o cavalo já tivesse ajoelhado. Ela disse, agora tu vai segurar essa rédea e eu vou lá levantar ele. Aquele dia eu achei que nós íamos morrer ali. Foi o momento mais próximo que eu cheguei da morte, foi naquele dia. E ao mesmo tempo foi o que mais me deu coragem para a vida. Por quê? Porque ela foi lá, uma chuva torrencial, o escuro, absurdo, né? Absurdo. Não enxerga nada. Muito tarde da noite, 2 mulheres sozinhas, há mais ou menos quase 40 anos atrás. Aí, ela foi lá, me deixou segurando a rédea e com a outra mão o guarda-chuva, porque estava chovendo muito. Ela foi lá na chuva, desceu da charrete e levantou o cavalo. Naquele dia em diante, eu entendi que existiam poucos homens como aquela mulher. Exatamente. Então, foi assim, uma base muito grande de força. Esse momento... Como é que eu vou te falar isso? Mas foi a primeira vez que tu pensou que tu pegou as rédeas da tua vida também, com 7 anos? Eu acho que sim. Eu acho que foi ali que veio toda uma força, uma resiliência. Voltando a questões que muitas mulheres enfrentam, né? Aos 30, enfim, 40, 50, não importa. Hoje eu estou nos 80 ali, né? Nos 40. Mas Blumenau, eu moro em Blumenau há mais de... Eu fui para lá em 2007. Eu nem sei quanto tempo faz, mas é bastante tempo já. E Blumenau bate recorde em consumo de antidepressivo. Tu me comentou isso. É pouco comentado e a maioria das usuárias são mulheres, né? Porque em algum momento talvez perderam as rédeas da própria vida, né? Então essa coisa de você estar sempre se reinventando, de buscar um desafio, é que cada um tem um ponto de... Agora está na moda de falar virar a chave, mas é um ponto de que ali... Não, se eu for por esse caminho, a minha peteca não vai cair. Se eu... Então, por isso que eu falo tanto que, independente da profissão que você está exercendo, às vezes você não está feliz ali com a profissão, você tem que mudar para não deixar abalar o teu psicológico, né? Não deixar você ficar frustrado e daqui um pouco pagar um preço muito caro pelo exercício de algo que você não está bem, né? Eu fiz muitas coisas de lá para cá, né? Então, assim, eu me casei muito cedo para resolver esse meu problema de identidade. Porque para viver nesse mundo, tu precisa existir, vamos dizer assim, juridicamente, né? Tu precisa ter um nome e um sobrenome. Então, eu para não dar esse encargo aos meus pais, eu acabei me casando lá aos 15 anos de idade. Aos 16 eu tive filho, mas aos 24 eu me formei em Direito. Então, eu sempre tive comigo, né? Cure-se da desculpite, a doença do fracasso. Ele fica tirando foto da gente lá. Mas tu conseguiu... Casaste com 15 anos, mas tu conseguiu ter então, acesso à educação ali depois desses aí 7 depois anos? Que eu casei, daí eu fui correr atrás, eu fui buscar o prejuízo, né? Que a gente chama. Porque daí eu fiz um 2º grau, eu fiz um supletivo. Sim. Aí depois eu fiz cursinho, numa época que quase ninguém fazia faculdade. Eu tô falando eu me formei em 2005. Quanto tempo faz isso?
Faz muito tempo. A minha OAB é antiga, né? Tá falando quase 20 anos, né? Pois é. Então, numa época em que a faculdade era para poucos. Eu lembro que eu estudava só com filhos de juízes, advogados. Então, eram poucos a linha de corte. Se eu for buscar lá na escola que eu estudei, quantas meninas, quantas pessoas tiveram uma vida melhor depois daquilo, né? Depois do lugar que vieram, eu acho que 1 ou 2 pessoas. Eu digo que tiveram uma formação, porque é muito bom hoje o mercado financeiro, o mercado de trabalho, ele possibilita com que você fique rico sem precisar estudar. Eu não faço apologia aqui a somente faculdade, porque se a pessoa, ela pode buscar esse conhecimento sozinha, né? E se a faculdade e livros e tudo mais fosse a única saída para tudo, o bibliotecário seria milionário, né? Porque ele tem saberia tudo. Saberia tudo, né? E não é isso. Por isso que eu falo tanto da importância do teu trabalho de blindagem emocional, né? De tu conseguir sobreviver diante das adversidades. Até um detalhe importante que tu me frisou ontem, que a gente conversou, falando sobre a questão da tua faculdade, que tu estava no objetivo, tu foi atrás para conseguir. Ela conseguiu uma bolsa de estudos, até transporte, tudo gratuito. Tudo. É que é o que eu digo. Quem quer faz, quem não quer acha uma desculpa. Aliás, a desculpa... quem é bom em desculpa não é bom em mais nada na vida. Porque, gente... por que eu vim aqui hoje? Eu poderia estar na praia, eu poderia isso, eu poderia... Então, tem N desculpa para qualquer coisa. Para qualquer coisa tem desculpa. Até pro teu dia a dia, né? Às vezes a gente se depara com isso, né? Autossabotagem. Por que você não fez isso? Porque eu tive que fazer tal coisa. Porque eu tive que ir. Porque eu não vi. Mas realmente, se a gente não tem organização até pessoal e mental, eu acho que isso que tu comentou até na questão até dos antidepressivos e tudo mais, porque muita gente hoje parece que só funciona à base de remédio, né? Você tem a concentração, preciso tomar... Tem um monte de remédio aí, agora eu até esqueço. Ontem eu falei com um empresário, desculpa não querer te cortar, mas ele me disse assim, meu Deus, aqui em Balneário estão derrubando prédio para fazer farmácia. E hoje, assim, dentro do mercado de imóveis, uma área que está crescendo muito é a área... Eu sou uma estudiosa, né, o tempo todo. E a área do bid switch, que chamam, que é o quê? É quando eu pego você que é investidor... Aí eu pego você que tem um terreno vazio lá, ou que não rende tanto, e eu sou a dona da farmácia São João. Propaganda gratuita aí. Mas é o que mais a gente vê, assim, se proliferar, assim, né? Se a gente chegar em casa e não tiver uma, já é um sucesso. Daí, eu junto... Porque daí eu garanto, farmácia, vou garantir um aluguel de 20, 50, o ad eternum, para você que tem o terreno, e para você que investiu e construiu, né? Ou eu mesmo vou lá, construo, e você ganha um aluguel do teu terreno ali, além da valorização normal. Voltando aqui para o mercado de imóveis, as pessoas que estudam realmente, elas sabem, por exemplo, que o McDonald's, ele não comercializa hambúrgueres, né? Ele é o maior detentor imobiliário que existe. Exatamente. Né? Então, muita gente pensa que o McDonald's é bilionário por hambúrgueres, mas não é. É o ramo imobiliário. Então, se alguém algum dia dizer não compre imóvel, é mentira. A pessoa que fala isso, ela já tem o próprio imóvel, né? E ela está vendendo curso. E tá vendendo curso, isso. Ou então, ela é uma encostada, né? Que tá lá com 50 anos morando na casa dos pais. Ela não precisa comprar nada mesmo, né? Porque se ela tem essa mentalidade, né? Já viu, Morgana? Eu vou te fazer e tu desenvolve isso. Já viu alguém tomar prejuízo na compra do imóvel? Nunca vi. Assim, ó, a não ser quando separa e tem que dar pra mulher. Você que falou ali, né? Mas aí a mulher teve lucro. Alguém teve lucro. Morgana, mas tu tava falando sobre nós falamos ontem também sobre a questão dos imóveis, que quando tu, como corretora, tinha uma visão diferente dos corretores na atuação. E né? hoje, o que eu percebo, eu tô há pouco tempo ali em Itapema, daí você tava falando sobre a concorrência. Eu acho que é gritante aos olhos, você anda lá em Itapema, você vê uma imobiliária do lado da outra, literalmente colada uma na outra.
né? Você vê prédio para tudo que é lado, você vê... Então, assim, não tem como eu dizer que seria hipócrita, seria uma hipocrisia da minha parte chegar aqui e dizer, não tem concorrência, porque você vai se destacar, porque você é isso. Não. Tem muita concorrência, né? Hoje, com o mercado digital, que você... Eu sou da época, colocava um anúncio no jornal, que era muito legal, né? Tu colocava... Quando eu comecei de corretora, tu colocava um anúncio no jornal. Na segunda-feira... Tu adorava as segundas, eu amo as segundas ainda, mas as segundas elas tinham um outro sabor, né? Que tu chegava assim, tava cheio de e-mail e ligações na imobiliária do anúncio que você colocou no domingo, né? Então, meu Deus, era ótimo isso. Eu lembro que uma vez até saiu um anúncio errado meu que eu coloquei, porque lá em Blumenau tem um bairro chamado Velha. E tinha uma casa que era uma barbada. Daí saiu lá o anúncio. Velha Barbada. Casa 3 quartos, não sei o que. Daí um senhor me ligou, ele disse assim... Ô, moça, eu queria saber da Velha Barbada. Ela tá solteira? De qual circo vocês estão falando? De qual circo? E era uma pessoa super séria, mas ele não se aguentou, né? Porque eu lembro que ele tinha vendido um imóvel, assim, de alto valor, e ele estava querendo comprar, diluir esse dinheiro em vários outros. Daí ele ligou, né? Tá aí, ou seja, a criatividade, ele nunca saiu de moda, né? Ali foi um erro de concordância. Sem querer, querendo, né? Deu muito certo. Depois também, quando lançaram, contando alguns cases aí de se tu fizesse hoje isso, né, Morgana? Se fizesse hoje isso... Ia fazer sucesso igual. Igual. Aí... voltando ali à história do imóvel, alguns cases, um outro que eu fiz quando lançaram Minha Casa Minha Vida, né? Que a gente brincava, que depois virou Minha Casa Minha Dilma, ou Minha Casa Minha Dívida. Mas o Minha Casa Minha Vida, ele mudou a vida de muita gente. Porque quando lançou, algumas cidades, assim, por exemplo... O potencial do cliente era bom. E como precisava ter renda formal, Blumenau é uma cidade de colonização alemã, que as pessoas trabalham muito... CLT. E muito CLT e por muitos anos, né? FGTS lindo, né? Lindo! Peguei FGTS de mais de 500 mil de FGTS. Lá tem grandes empresas como VEG. Mas grandes hipermercados, lá bancos, e tudo mais. Os CEOs vêm de fora para trabalhar ali, né? Em Pomerode, não só pela qualidade de vida, mas também pelos altos cargos e altos salários para os... Ali na região tem a linha têxtil, ali tem gente que muito começa forte. bem A metalmecânica, muita gente não sabe. E as cervejarias, né? Se tu andar na minha rua, tu fica bêbado. De tanta cervejaria que tem. Se é um convite... Se é um convite, eu vou voltar a beber só para ir lá visitar a Morgana. Tem uma rua ali na Itoupava que é cheio de cervejaria. E não é fundo de quintal, não é cervejaria basiquinha, não. É Berlande, é Segredos do Malte. Aí tu vai olhar o CNPJ... Tem mais 50 empresas atrás daquele CNPJ, sabe? São grandes empresas. Pra te ver, ninguém bebe sozinho, viu? Todo mundo tem bebendo tem um acompanhante. Traz acompanhante, é verdade. Daí um outro case ali sobre o Minha Casa Minha Vida. Na época, então, eu tinha alguns terrenos para vender em loteamento. Foi ali que começou a minha história da construção, que tinha o recurso para emprestar, tinha pessoa para comprar, mas não tinha o imóvel apto a ser financiado. Porque sabe aquela cultura do chamar o cunhado, o primo, num domingo fazer um churrasco e bater uma laje? Bater uma laje. Né, gente? Olha só, pelo amor, saudade eu disso. não sou a mais velha aqui da Os história, né? amigos só vinham pelo litrão. Só vinham pelo litrão de polar lá no sul. Lá. Era só assim. E daí o que acontecia? As pessoas faziam suas casas para si, né? Cultura de ter casa, para reunir a família e tal. E não documentavam, porque o dinheiro era meio que não só pela escassez do dinheiro, mas por cultura, por conhecimento. Então, ninguém documentava esses imóveis. E outro detalhe, o Minha Casa Minha Vida, ele dava benefícios para imóveis novos. Sim. Com habite-se recente, com documentação recente. Mas tinha furos na lei. E para quem é advogado, daí, foi a melhor época para mim, que daí eu saí do escritório de advocacia e comecei a ver esse mercado
E, paralelo a isso, Blumenau sofreu em 2008 uma grande... Não foi uma enchente, foi um desmoronamento que saiu até no Fantástico. Muitas pessoas perderam as suas casas. Foi a época que eu mais vendi. É quase que a história da funerária, né? Infelizmente, as pessoas que perderam as casas não eram tão pobres, coitadas, que não podiam comprar novamente. Elas tinham emprego fixo, elas tinham FGTS, elas tinham aquela casa, mas elas tinham uma reserva financeira e elas não tinham cultura de pagar aluguel. Então, com a abertura de mercado para compra de imóvel financiado, que isso até então se falava em BNH e era um juro muito alto que, se a gente for falar em inflação aí, muita gente não sabe, mas o financiamento bancário, a prestação ela não é fixa. Ela muda conforme agora está vinculada à TR. Mas já teve vários outros indexadores e as pessoas não davam conta de pagar. Então, havia vários fatores que faziam com que não se financiava tanto imóvel no Brasil. Mas em 2008, eu lembro que era a época do Lula e a construção civil estava a 1.000 por hora. Mas o mercado trouxe o programa, mas não tinha os imóveis. Então, daí eu tinha terrenos para vender, que havia uma brecha também para essa venda de terreno e construção. Casa e construção. Casa e construção. Depois muita gente ganhou dinheiro com isso e tal. Mas a renda das pessoas não permitia com que elas comprassem uma casa em valor final, né? E nesse caso também não podiam ser geminadas, tinham que ser unifamiliar, uma única casa. Então, ali... Eu tinha mão de obra, eu entendia a parte documental, eu sabia como fazer, então eu dava uma assistência, assessorava as pessoas, vendia o terreno e vendia a obra junto. E ali começou a minha história com a construção. Então, diferente dessa imagem do corretor glamouroso e cheio da grana num carrão em Balneário Camboriú, né? Quem vê poste não vê corre, né? É isso aí. Eu carregava saco de cimento, eu corria atrás mesmo para que eu tivesse, porque eu vim muito de baixo. Então, como eu era acostumada a vender lá no meu passado, numa charrete, trocando bugiganga por mantimento, então o céu é o limite. O céu é o limite para ti. Isso aí. Aí, com essa história da construção, eu consegui voltar os meus olhos para a construção também. E a gente vendeu muito naquela época, né? Porque daí as pessoas precisaram... Elas não iam... A pessoa nasceu em Blumenau, ela não é porque desmoronou. Eu lembro que eu estava atendendo uma pessoa e eu não tinha noção, porque eu tinha me formado em Florianópolis. E aqui não tem histórico de enchente, não tem histórico de desmoronamento. Eu nunca tinha passado por uma enchente na vida. E daí eu estava passando para mostrar um terreno e eu vi que a ponte já tinha um pouco de água por cima. Mas aí vem a história, a gente que é acostumada a trabalhar em qualquer situação, você não vê nada como dificuldade. Daí um cliente falou assim para mim, Morgana... Aí eu passei em umas lojas e eu vi que eles estavam levantando tudo. Eu disse, meu Deus, está todo mundo se mudando, o que está acontecendo? Aí fui no banco, o banco fechado. Daí eles disseram assim, não, ninguém vai vir trabalhar, porque lá no Garcia não está passando mais, que era um bairro, né? E não tem funcionário para trabalhar. Aí um outro cliente falou para mim, Morgana, eu já estou preparando o meu Jeep para ajudar as pessoas aqui em Blumenau, é normal. Tem enchente e as pessoas ficarem desabrigadas. Então, assim, se eu fosse tu, não ficava andando aí na rua... Porque daqui um pouco tu não vai conseguir mais andar na rua, tu vai ficar ilhada, tu não vai conseguir voltar para casa. E ali, nessa época, eu trabalhava por uma imobiliária. Aí eu vi que eu fiquei totalmente assim, foram quase 30 dias, né? E eu fiquei sem suporte nenhum da imobiliária, sem nada. Eu disse, bom, então cada um por si, Deus por todos. E aí, após a tempestade, veio a bonança, que veio... muito incentivo, liberou, foi a primeira vez que liberou o FGTS na região, e daí vem aquela história de que as pessoas nunca tinham tirado o FGTS, porque a cultura de que tu vai trabalhar a vida inteira para aquela empresa e quando tu te aposentar, tu vai continuar. Então, em quais momentos tu tira agora um pouquinho educacional, né? Em quais momentos tu tira FGTS? Catástrofe. Né? Morte, só situações ruins, né? Ou quando tu é mandado embora.
A única boa é quando tu te aposenta, né? Que para alguns nem é tão bom assim, porque tem gente que quando perde o trabalho... finaleira já, né? Já tá na finaleira. Só que em Blumenau foi liberado o FGTS como uma forma de ajuda para as pessoas que perderam tudo, né? E teve cliente meu que disse assim, olha, eu já estava me aposentando, agora eu tinha recém-reformado a minha casa, eu e a minha esposa, nós estávamos igual um casal jovem, assim, a minha casa novinha, meu carro novo, e veio... de madrugada, o desmoronamento, e derrubou a casa, levou tudo, levou carro, levou tudo. Ele disse, agora tô eu e ela como se a gente estivesse começando a vida de novo. Então, eu lembro que esse senhor, ele comprou um apartamento comigo, assim, com uma economia que ele tinha lá de entrada, e financiou total, porque na época possibilitava isso, né? E então foi muito legal, foi muito gratificante tu surgir na vida das pessoas para mudar a vida delas. Um outro ponto que o imóvel também faz com as pessoas, se elas souber, né? E faz com o corretor também, se ele não ficar preocupado somente em aparecer num carrão, porque carro não é ativo, é passivo, né? Adorei, porque ele tá assim, todo mundo hoje só né? Se ele tiver um pouco de inteligência, ele consegue fazer aquilo que ele mostra para o cliente dele que é possível fazer. E eu acredito piamente. Quando é que o aluguel é viável na tua vida? Quando tu tá fazendo uma alavancagem financeira que tu não tem o valor total, mas tu tá dando uma entrada para comprar um imóvel na planta num lugar que valoriza muito, que é o caso de Itapema, Porto Belo. Balneário já passou essa fase, por quê? Porque lá tu não consegue mais comprar na condição que Itapema e Porto Belo tá te proporcionando. Em 100 vezes, em 10, 20 mil de entrada. Aí, com nesse momento, dependendo, se tu não tiver, como é o meu caso, que não tô com família lá, tô sozinha, tu aluga um apartamento de barato e o valor que tu iria comprar um pronto, tu compra um com um valor bem menor, tu vai comprar um na planta. E ali no embasamento tem ali os momentos em que ele vai ter uma grande valorização, né? E depois na entrega a valorização diminui, não vai deixar de valorizar nunca, mas tem alguns pontos ali, até o embasamento, quando começa a obra, depois... Eu comprei um apartamento agora que era o último da construtora, porque foi sucesso de vendas, que na virada de tabela... E quando acabaram os apartamentos da construtora, já veio 100 mil de valorização. Sem fazer nada, em 30 dias. A cara do Machado. Não, tô prestando atenção, porque me interessa isso também, entendeu? Esse é hoje um dos pontos que mais chama atenção pra gente. Mas lógico, daí tu tens que ver a construtora séria. Tem que fazer o estudo, né? Tu tens que ver o corretor se é sério, se ele tá realmente preocupado em fazer com que tu também ganhe dinheiro, que tu vá ter um retorno e vai te ajudar a revender esse imóvel depois também, né? Então, assim, por que Itapema e Porto Belo, essa região ali vende muito? Falando ali do momento... Há 20 anos atrás, não há 20 anos, quando eu comprei em Blumenau, até foi por isso que eu vim para o litoral, quando eu comprei em Blumenau a minha casa, foi um ótimo negócio, eu tenho renda passiva lá, eu não quis comprar o apartamento da moda na época, muitos corretores falavam para mim, esse apartamento é lindo, porque tu não compra e tal. Não, eu queria ter o meu negócio, eu como vendendo imóvel... não fazia sentido eu não ter o meu imóvel, sabe? Eu queria ter o meu escritório próprio. Então, eu comprei um imóvel comercial, que não era comercial, mas eu já enxergava ele como comercial, num lugar que todo mundo dizia, meu Deus, eu quero continuar em Blumenau, não quero ir lá para aquele bairro. É muito distante. Mas eu já via como um grande potencial que, pelas estatísticas, né? Pelas estatísticas, ia crescer muito. E realmente isso aconteceu, assim, a valorização e tudo. Mas eu pensava no quê? Não, eu não quero pagar aluguel, né? Que para quem tem uma renda, vamos dizer assim, ó, cada caso é um caso. Tu tens uma empresa milionária que se tu colocar 100 mil nela, tu vai triplicar esse investimento em pouco tempo. Mas se tu tirar esses 100 mil, a tua empresa não vai produzir e tu vai colocar num imóvel... Tu não tem que colocar num imóvel, tu vai investir naquilo que é a tua vaca leiteira, que tá te dando o dinheiro, que com esse dinheiro tu vai comprar quantos imóveis tu quiser, né? Certo. Beleza? Agora, se você tem uma renda mais limitada, se você não tem um histórico de ser um grande empreendedor, se você é mais limitado em alguns conhecimentos que vão te fazer ficar milionário, então o imóvel ele te dá essa segurança financeira.
que assim, o que adianta eu investir em bolsa? Eu não entendo nada de bolsa. Eu tenho um conhecimento muito simplista sobre isso e eu não tenho embasamento para eu ter, assim, um ápice de valorização nela. As chances de eu perder dinheiro com isso vai ser muito grande, né? E o imóvel, ele tá ali, o nome já diz, né? Ninguém vai poder te tirar, né? Ninguém vai poder, só se tu não pagar, mas... E ele valoriza com o tempo. E se tu investir no lugar certo, a valorização dele... Então, assim, fazendo um comparativo, quando eu investi em Blumenau, eu investi num imóvel comercial, que eu já sabia que ia ser comercial, porque era numa avenida. E esse imóvel, ele tinha possibilidade de crescimento, de fazer outros imóveis ali sobre o terreno, né? Ele já tinha uma casa. Essa casa eu transformei ela em comercial. E ali eu fiz outros aluguéis. Então, eu financiei na época pela Caixa, igual todo mundo, né? E... eu depois fui ganhando dinheiro, mas eu não corri para quitar ela. Eu fui fazendo umas amortizações, que daí tu vai pagando todo o juro, né? Porque a parcela, ela se divide entre juro e taxa de administração. Por isso que dá tantos meses. Mas se tu amortiza, não tem nada a ver com de trás para frente para trás, esses negócios. Não, tu tem que amortizar, que daí tu vai lá, eles tiram... Amortizam o saldo devedor. O saldo devedor, eles tiram juro e tiram taxa de administração. Então, por isso que tu vai lá com 40 mil, se tu for pegar em parcelas, tu vai tirar poucas parcelas. Mas se tu amortizar o saldo devedor, é diferente, que aí tu tira do valor total e tu consegue pagar ali um financiamento de 30 anos em 10 anos, tranquilamente. E na medida que eu fui ganhando dinheiro, eu não fui lá correndo e quitar o meu imóvel, não. Eu fui investindo em outros negócios, como a construção civil. Até aí, tudo bem. Nesse momento, tu já tinha construído algumas ou não? Já eu comecei ali em 2008, quando eu comecei a construir para terceiros, para vender pelo Minha Casa Minha Vida, daí eu comecei já a construir para vender também, né? Eu e meu marido começamos assim, em paralelo, trabalhando os imóveis, a venda dos imóveis, né? Mas, fazendo um comparativo agora com o litoral, porque que hoje eu vim para o litoral, na época me ofereceram um Brava Beach pelo valor do imóvel que eu comprei lá. Vamos supor, 250 mil era o valor do Brava Beach no pré-lançamento. Tu tens ideia quanto custa um Brava Beach hoje? Se eu não me engano, eu vi uma postagem ontem sobre o Brava. 5 milhões o apartamento. Eu ia falar 5 milhões. Em 10 anos. Então, qual imóvel que tu conhece que em 10 anos saiu de 250 mil para 5 milhões? Qual investimento, bolsa, a pessoa... Não existe. Outra diferença, esse 250 mil que ofereceram na época... era parcelado... a perder de vista. Nunca mais vi. E o que era Brava antigamente? Era terra de ninguém. Inclusive, tem lugares lá que era desmanche de carro e de gente. Que eles jogavam corpos. Foi o que me falaram. Meu Deus. Era um lugar, assim, ermo, uma estrada de barro. Não passava ninguém, ninguém acesso, queria. Né? Então, por isso que eu disse que o melhor momento foi há 10, 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Porque o que está acontecendo com Itapema e Porto Belo? Ele está carregando tudo o que deu certo e errado entre a Praia Brava e Balneário Camboriú. E para onde mais vai crescer? Se a Brava tem muita restrição para construção. Né? E quem é que consegue hoje um terreno na Brava? Qualquer lotezinho de 200 metros é 5, 10 milhões. Por quê? O custo da construção por causa do... O que faz um lugar valorizar? É o potencial de crescimento dele. E o potencial de crescimento que veio agora nos últimos 2, 3 anos para Itapema e Porto Belo, Perequê, né? É porque mudou o plano diretor. Então, não adianta ir lá, vamos supor, um lugar, sei lá, uma praia aí, Torres, ou uma outra lá que o prefeito e os vereadores não deixam mudar o plano diretor, só pode construir casa. Isso aí é um retrocesso para a economia e para a vida das pessoas, porque não dá possibilidade das pessoas mudarem de vida. E o imóvel pode mudar a vida de uma pessoa. Ele muda, inclusive, não só a segurança de uma família, mas a tua própria segurança. Pô, eu posso. Então, eu vi muito cliente que eu encorajei eles a comprarem, na época, financiado, dando FGTS, vendendo a moto, fazendo de tudo e comprando aquela casa. Eu vi que ele se encorajou a abrir o próprio negócio. Ele se encorajou a comprar o segundo imóvel. Aí que vem o que tu mesmo falou, né? Ele conquistou a segurança, porque ele já estava tranquilo com a moradia dele,
e ele abriu o leque para fazer outras oportunidades. Ele está mais tranquilo, ele está calmo, ele consegue pensar melhor. Tá leve. Tá leve. Isso que tu falou também da Brava lá, mesmo que você vá, mesmo que aconteça alguma construção, como já o nível já está muito elevado, você não vai chegar lá e construir qualquer coisa, né? Até porque o plano diretor não permite, né? Tem restrições para construção. O nível de exigência já está muito elevado. Então, mesmo que você queira fazer, alguma consultora fazer, o investimento já vai ter que vir com padrão altíssimo de qualidade. Não que os outros, para onde você corra, você vai fazer menor, mas o custo vai ser muito mais alto você construir lá. Então, por isso que o pessoal tem ido para praias laterais, que daí desce Itapema, vai para Porto Belo, Perequê, o pessoal está indo nesse caminho. E aí que ainda tem terra, né? Ainda tem terra. Mas aí essa própria região, ela já vem com reflexo de lá e já está melhorando as questões construtivas, né? Então, ali em Porto Belo, por exemplo, tem uma associação de construtores e incorporadores, né? Que faz todo um... Agora, acabaram de liberar. Vai fazer o mole, né? Já vão começar o mole. Então, ali a gente já está falando em, no mínimo, 15% de valorização só por força dessas melhorias, né? E o mole, ele fazendo mole, as águas ficam mais cristalinas, né? Porque daí desvia o rio mais para dentro do mar, né? Então vai ter o mole de Itapema e o mole de Perequê. De Itapema já está em construção e o de Perequê está... Daqui 15 dias vai começar a obra. Acabou de sair a licença. Que eles tinham uma licença para construção, mas não tinham licença para fazer o canteiro de obras, né? Que tudo, quando envolve marinha, quando envolve fauna, flora, tem que ter várias licenças, né? Isso que muita gente não é mais entende, burocrático, né? É mais burocrático. E nessa tua mudança são mercados totalmente diferentes, né? Mercado de Blumenau e... Mercado diferente. Qual foi o primeiro impacto, assim, que você levou? Porque normalmente, assim, qualquer um que vem... a gente tem muita incidência de pessoas do Sul vir para Florianópolis, porque o pessoal acha que aqui sempre é a bonança. Não, vou para Floripa, vou lá, eu arrebento de vender aqui. Tem dificuldade como em qualquer outro lugar, normal, não existe mágica, né? A única coisa de diferente que tem é que a gente tem praia, a gente tem uma beira-mar, né? Mas isso não paga boleto, isso não enche o bolso de ninguém. Como é que foi para ti essa transição? Vamos falar assim, essa é a palavra talvez, a transição. Como é que foi para ti assimilar assim, uma transição? Porque tu já estava praticamente lá em Blumenau, você já estava tranquila. E daí quando você fez essa mudança para Balneário e Itapema, o que tu sentiu? Como é que foi essa readaptação para ti? Então, assim, é lógico, não existe mágica, gente. Qualquer mudança, ela dói, né? Ela te dá vontade várias vezes de voltar. É a minha zona de conforto. Sim. Lá tá tão tranquilo. O que eu tô fazendo aqui, né? No meio... Aí eu não fui para trabalhar de imediato. Ontem eu até falei com uma construtora que disse, não, a gente veio para cá, nós somos do Paraná, a gente veio para cá primeiro como investidor. Começamos comprando, embora a gente já tivesse construído metros e metros, né? Eu acho que uma pessoa sensata, ela vai fazer um estudo de mercado, né? Um estudo de mercado e ela vai começar timidamente. Ela não vai apostar todas as fichas, né? Então, eu já tinha uns aluguéis lá em Blumenau que me proporcionavam um pouco de segurança, porque eu ouvia casos de pessoas que tinham ido e demorou para vender. Eu tinha lido a respeito, como foi, né? Nem todo mundo gosta de contar. Né, acontece, nem todo mundo gosta de contar o lado ruim, né? O lado ruim, né? Quer contar a história de sucesso. Mas, então, em razão disso, eu me preparei. Eu tinha algumas vendas em andamento em Blumenau. Eu não abandonei totalmente. Eu ficava um período em Blumenau, na minha casa lá, obras em andamento. E fui... para uma imobiliária para aprender. O que é muito difícil não é aprender, é esquecer os vícios antigos. Primeiro, você vai para um mercado que, embora as cidades sejam muito próximas, é muito diferente. O mercado de trabalho do corretor numa cidade que não é turística, que não é litoral, ele vende basicamente para o consumidor final,
que está ali no seu primeiro imóvel, ou depois ele está melhorando, ele quer trocar por uma casa melhor, vai fazer um upgrade, ou uma pessoa que compra terreno para fazer galpão, ou que era o perfil que eu atendia. Eu foquei inicialmente para o primeiro imóvel, que eu não tinha experiência de mercado, então eu fui na onda, né, do que estava vendendo o primeiro imóvel. Depois eu fui para terrenos, depois eu peguei alguns investidores. E quando eu comecei a construir para vender, eu fazia muita permuta. Aí eu vi que tinha um nicho de mercado. Tu tem que ir fazendo e testando, né? Como tudo. Aí vocês começam um podcast, aí vocês levam para um lado, não, aqui ficou melhor. E acaba assim... O Google não começou como Google. O Instagram não era uma rede para ser assim como é hoje. Tu vai se adaptando ao teu meio. De novo, resiliência. E tu saber onde tu quer ir, o que tu quer fazer da tua vida, né? Aonde quer chegar. Aonde quer chegar. Aí, daí eu fui... Quando eu comecei a construir casas para vender, eu vi que tinha um nicho de mercado que... pouco explorado, que era a permuta para construtores médios, ou como eu estava procurando para mim, tinha muita coisa no meio que não servia para mim, mas que servia para um outro, ou que estava fazendo as 2 primeiras casas dele, eu já estava fazendo 4, 8, 12, ou era muito grande e não cabia no meu bolso ainda. Então, aquela excedente que não me servia, eu comecei a ligar para algumas pessoas. Olha, estou com um terreno muito bom para vender, para fazer permuta, construção, eu já fiz estudo, já fiz análise, dá tanto de lucro, dá para fazer tantas casas, vende por tal valor. Pegava a receita pronta. Eu vinha com a receita pronta, não tinha como ele me dizer não, né? Aí, eu disse, opa, então ali eu fui aprimorando aquilo. Aí eu comecei a construir muito. Aí, depois aconteceram algumas coisas no meio do caminho, que acontece com todo mundo, né? Umas mais, outras menos, mas eu tive que passar por algumas situações que o meu filho se acidentou, me divorciei, situações de vida difíceis que mexem com a tua estrutura e com a tua estrutura também, né? Financeira, enfim. Aí eu de novo tive que me refazer, buscar um sócio para dar continuidade, porque se eu fosse sozinha, tal história, sozinho você chega, mas demora mais. Então, em grupo, você vai mais longe, né? Aí eu fui colocar um investidor e aí eu vi que tinha esse nicho de mercado, né? Para vender não só os meus imóveis, mas para fazer as permutas, para continuar. E num determinado momento, quando veio o divórcio e tudo mais, eu como pessoa, não estava mais tão realizada. E eu tinha muito dentro de mim essa questão de mudar para o litoral, que eu acho que a maioria das pessoas sonha em um dia poder ir morar perto da praia, ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Poder aproveitar. E, paralelo a isso, eu via a questão da valorização e o trabalho que tu tens para vender um imóvel de 200 mil, 300 em Blumenau, que é o ticket médio, vamos dizer assim, que mais vende, né? Tem imóvel de 2 milhões, tem imóvel... Tem, mas o número de pessoas que podem comprar uma Ferrari é diferente do número de pessoas, eu estou falando dentro de uma cidade que não chama a atenção de turismo e investidores de fora, né? O número de pessoas que vão comprar Ferrari em Blumenau, embora em Blumenau tem muita Ferrari, que eu sei que os carros dos carros de Gramado, a maioria é de Blumenau, que quando eu fui para Gramado andar naqueles carros lá que tu pode pagar, né? Uhum. A maioria é placa de Blumenau, era de Blumenau os proprietários. Que eles alugam, né? Eles alugam, mas de forma geral, as pessoas que podem comprar um imóvel de 5 milhões é muito menor do que as pessoas que compram um de 200 ou de 300, né? Em determinadas cidades. Aí eu via que tinha um potencial de venda ali, né? E eu queria experimentar também, né? De saber como é que era trabalhar num mercado diferente e poder, agora, com a internet, divulgar isso para outros lugares. Então, mas eu fui para trabalhar numa imobiliária para ver como é que é, porque se eu não gostasse ou se eu não me adaptasse, eu voltaria sem grandes investimentos de uma salinha qualquer para tu alugar em Itapema ou essas regiões é muito caro, né? E até tu pegar o jeito e tal. Mas uma pergunta sobre isso. Lá nessas regiões tem muita boutique de imobiliária, né?
na rua ainda tem essa prática? Que eles fazem ali, aquela boutique com maquete, fica na porta abordando as pessoas ali? Olha, uma diferença que eu vi, eu fiquei uns dias na Praia Brava, uns meses, uns 6 meses, né? É um público muito nichado, muito seletivo, tu demora para vender. Eu fui para uma imobiliária lá que é icônica, que é uma das melhores e maiores, e eu via que demorava muito a venda e trabalhava-se muito, eu via muito aparência, né? Itapema não. Itapema e Porto Belo, eu entendi o que é ser corretor. Por quê? Primeiro, a valorização do profissional lá é fora do comum. O corretor é tratado com tapete vermelho. E ele fez muito por merecer. Eu tô chegando agora, eu não, como se diz, eu não tô sentada na janelinha ainda. Mas eu vi, assim, ó, o que é a história dessas cidades, né? Itapema e Perequê. O corretor, ele pega o produto da tua construtora, bota debaixo do braço e vai percorrer o mundo. O corretor não fica lá. O corretor que vende vai para as ruas, vai de porta em porta, ele vai desbravar, ele vai para feira, ele vai para batizado, ele é igual político em época de campanha. Ele vai para qualquer lugar que tem gente e que que possivelmente pode comprar, e principalmente o agronegócio. Então, eu vejo, assim, lá a maioria dos corretores em Itapema não vive de aparência, realmente ganha muito, trabalha muito e faz um corre diferente do que se vê aí na internet, só andando de carro, mostrando imóvel ali, não. Essa venda, ela acontece, as vendas que eu fechei, por exemplo, inicialmente, foram todas por telefone e com assinatura digital. Tu não precisa conhecer pessoalmente, o cliente não vem olhar. 90% é investidor e o agronegócio é muito forte. E agora o mundo está com um olhar para cá, porque os Estados Unidos aí está tendo muita gente saindo dos Estados Unidos, tem uma inflação alta, tem crise também. E eles viram aqui uma possibilidade de investimento de se ganhar muito, que não acontece lá. Recentemente tu estava em Miami, né? Eu fui para Orlando, fui para Miami, mas eu já tinha ido para Las Vegas, eu já tinha ido para Los Angeles, para alguns outros lugares, né? Então, assim, tem muito brasileiro fora que vai para lá. Inclusive, eu falei de Joinville, que ele é dono de 3 franquias lá em Miami e Orlando. E ele disse, agora, ele já saiu numa condição boa, vamos combinar, né? Que a pessoa, assim, para ser empresário, para não sair daqui para ir lavar latrina de americano, ele já tem uma condição melhor, né? Então, ele já saiu daqui com uma empresa, ele já tinha uma vida mediana boa aqui no Brasil, mas o que ele falou para mim? Eu quero voltar, mas eu quero voltar milionário e eu quero investir em imóvel lá. Então, as pessoas que estão lá, nem todo mundo pensa em ficar o resto da vida lá. Às vezes está focando em educação, né? Momento. E tem raízes aqui, tem família aqui. Então, existe... Aí eu te pergunto, por que a pessoa vai comprar em Blumenau, ou em Dayal, ou Pomerode? A pessoa que está lá, se ela não tiver um vínculo afetivo ou familiar, ou algum motivo para ela investir, ela não vai investir. Mas... quem está lá fora, em Israel, na Argentina, em qualquer lugar, e vê um potencial de crescimento, que tem o exemplo da Praia Brava, que tem o exemplo de Balneário Camboriú, e agora está vendo o crescimento de Itapema e Porto Belo, essas pessoas querem investir ali porque sabem que é certo, que vai ter retorno. A locação, por exemplo, um apartamentinho simples, velho, pequeno, antigo, ali em Itapema, na Quadra Mar, que tu compra ali por 600 mil, mais ou menos, desses que as construtoras estão começando a demolir para fazer outros, ele rende em locação, que eu digo, o aluguel, ele anual. Só dá dinheiro para o dono do imóvel, né? Ele rende mais de 80, 90 mil por ano, esse apartamento. Mas isso em locação anual ou temporada? Temporada. É que lá existe uma temporada. Então, quer dizer, tu vai usar o teu imóvel e tu vai ter esse retorno financeiro ainda, né? E o teu investimento não é tão grande. Então, é aí que tem a virada de chave da alavancagem financeira. Tu vai comprar um imóvel só pro teu ego, tu vai comprar um imóvel só porque tu gostou, porque os teus parentes falaram, ou tu vai comprar um imóvel pensando em mudar de vida. Tem essa possibilidade? Tem.
Não é a história da carochinha. O imóvel pode mudar a tua vida em vários sentidos. Porque você vai pegar em 6 anos, tu pagou esse imóvel quase. Mas e o profissional que vai para lá, como tu fez essa transição? O que tu fala pro profissional se ele vem de outro mercado ou vem de um mercado diferente? Porque às vezes o pessoal acha que é fácil chegar lá e dizer assim, vou vender em Itapema, eu vou vender em Balneário. E que tu fala para esse profissional, que tu vê a diferença de um atendimento de talvez um médio padrão para chegar em Itapema e trabalhar com um nicho maior de investidores? O que tu aconselha até para esse profissional? Porque tu tá passando por isso também, né? Uhum. Não que seja específico, mas porque, ao meu ver, não é só a gente trocar figurinha, né? Eu sou corretor, eu vou vender qualquer coisa. Vende qualquer coisa, não tem problema. Mas tu também precisa... Mas a receita do bolo é diferente na região, né? Muda, assim, né? É como tu disse, muitas vezes o cara compra o imóvel, ele não viu o imóvel, ele não viu a planta, ele vai na confiança do corretor, ele vai comprar... Ele vai em dados também, exatamente, né? Porque assim, hoje, tu vai pegar ali uma consultora séria, ela vai ter dados estatísticos de por quanto foi vendido os imóveis dela, quais imóveis ela já entregou, qual a possibilidade desse imóvel que ela vai estar te entregando, que ela está te vendendo na planta, que só existe um papel, né? De dar retorno para ela. Então, esses dados existem. Mesmo que tu não busque que aquela construtora tenha um número meio limitado de unidades para te apresentar, tu vai buscar até mesmo na concorrência, né, nas outras construtoras, nas imediações, quais foram o retorno que eles tiveram. Usando ali da valorização. Usando ali o exemplo do Brava Beach, é lógico, né, que ele é proporcional. Nós estamos falando de um home club com vários elementos ali que faz com que a pessoa... com que ele valorize muito e valorize sempre, independente do momento que tu compra, ele está sempre valorizando, ele nunca vai voltar ao valor lá anterior, né? Ele vai valorizar em menores proporções do que quando tu compra na planta, que tu comprou ele lá ainda virando uma pizza, não foi pro forno ainda. Mas aí vai do momento de cada um. Então, eu já vi cliente dizer assim, não, mas lá... eu tinha esse preconceito muito grande. Eu não vou comprar no Morretes, do outro lado da BR, e lá é uma favela, lá é isso, lá é aquilo. Mas, às vezes, o teu bolso, ele dá para tu comprar, inicialmente, um carro popular, para depois tu fazer um upgrade para com um pouco mais de opcional, um automático, sabe? Só que se... E escalonando, né? E escalonando. Aí a pessoa diz, não, eu só vou comprar quando eu tiver entrada para comprar lá no pé na areia. Só que não acompanha, porque tu juntar esse dinheiro, a inflação e tudo mais, ele vai consumir esse valor e vai ficar cada vez mais inalcançável. Então, se tu começar, porque além do... E outra, mas qual é outro detalhe importante? Itapema e Porto Belo, eles só têm correção pelo CUB. Eles não têm outros indexadores que Balneário e Praia Brava já têm. Então, esses indexadores acabam refletindo futuramente no valor dessa parcela, ela continua cabendo no teu orçamento. Por um período. Porque, lógico, tu conseguir comprar 10 imóveis e manter esses 10 imóveis na tua carteira para locação, obviamente que vai ser ótimo. Mas se tu não tens essa capacidade financeira inicial... Tu pode começar com alavancagem de compra e venda na planta, né? Em que tu vai pagar ele um período e em seguida tu já vai revender e com o lucro dele tu vai comprar um outro melhor. É esse detalhe que eu ia te falar. Tem muitas construtoras que fazem essa proporção Itapema, né? Ela não é mais... não é frente mar. Ela pega, ela lança um produto, o cara compra esse produto, depois de... sei lá, um período ela lança... A própria construtora já pega aquele imóvel. Ela pega aquele imóvel, o cara pagou já para ele pegar um outro imóvel mais próximo do mar e sendo assim ele vai migrando até chegar ao mar ali, né? Até frente ao mar. Isso acontece também com quem comprou um imóvel financiado, que muita gente pensa assim, eu comprei financiado, eu não posso vender. Às vezes está lá com dificuldade, né? Para pagar, tá passando por algum momento na vida. Não, o imóvel, ele é como tu comprar um carro que está financiado. Ele é teu, ele tem é do banco também, lógico, mas tu pode vender aquele direito, aquele período que tu pagou, né? Tu pode estar vendendo, vai passar a pessoa que compra. Cessão de direito?
Não é bem uma cessão, porque vai ter que passar por a pessoa que está comprando, ela vai ter que passar por um processo para transferência desse imóvel, né? A não ser que seja lá o contrato de gaveta, essas coisas, que existe no Brasil e inclusive é reconhecido juridicamente, mas o correto é tu fazer o quê? Eu estou vendendo para ti, então eu paguei 100 mil no imóvel, vamos dar um exemplo. O valor total era, na época, 100 mil. Eu já paguei 20 mil, mas esse imóvel valorizou, está valendo 200. Então, eu tenho o ganho do ágio ali, da valorização e mais o que eu já paguei, né? E o saldo devedor, tu vai passar o teu cadastro lá no banco e eles vão dizer, né, se é possível, tá fazendo essa venda para ti, o imóvel vai ser avaliado novamente, não é que aquele contrato vai ser transferido, não, vai ser feita uma compra e venda normal. E o próprio banco, ele aceita, por exemplo, assim, é como se ele comprasse a tua dívida e passasse para outro, aquele valor não vai mudar, o banco não vai ganhar nada com isso. O banco não ganha, só você que vai ganhar, né? Por isso, a necessidade de um profissional que entenda do que ele está fazendo. Assim, com o financiamento imobiliário, assim é com o imóvel na planta. O que eu já vi acontecer ali em Itapema? A pessoa comprou 2 apartamentos de uma construtora. Aí, num determinado momento, surgiu um boato que a construtora, enfim, no meio do caminho, podia não... atrasou a obra por causa da falta de material na pandemia. Aí o que ela fez? Ela, em vez de procurar o corretor que vendeu para ela, não. Ela achou assim, não, talvez eu tenha que pagar alguma coisa para o corretor, eu não vou procurar ele, eu vou direto na construtora. Chegou lá, esse imóvel que ela comprou já tinha valorizado. Mas a construtora não vai falar para ela que valorizou. A construtora disse assim, tu quer me devolver? Ela disse, eu quero pegar um pronto. Eu não quero mais esse na planta, que está atrasado, eu quero um pronto. Aí a construtora, não, beleza, a gente pega. Quanto é que tu pagou mesmo? 500 mil? Tá bom, então é 500 mil. Só que já tá valendo 1 milhão. Aí pegou 2 e entregou 1. Entende? Por que a importância de um profissional sério e capacitado para te dizer o que é melhor fazer? Né? O corretor não vai cobrar nada por isso. Ele já é cliente dele, sabe? O máximo que vai acontecer, se caso ele já tiver comprador para aquele imóvel, ele vai dizer assim, o teu imóvel, não, a consultora vai querer te pagar só 500, então nós vamos vender por 1 milhão, a minha comissão vai ser 5%, que é a base, né? Mas você está ganhando 400 e tantos mil reais em cima desse imóvel. Então, quer dizer, não é que ele pagou, ele deixou de ganhar ali, né? Ele perdeu dinheiro. Deixou de ganhar a valorização do imóvel. Só pensando na comissão que eu vou ter que pagar para o corretor. Mas olha quanto ele vai ganhar com aquela valorização, com a pessoa certa. O cara erra o pé, né? Porque o cara só quer ver o quanto o corretor ganhou, não quer saber o quanto ele vai ganhar. Justamente, e assim acontece também quando a pessoa... Não rendem, né? Sendo que o rendimento é ter um bom profissional do lado, né? Isso mesmo. É isso que é a questão maior aí hoje dos clientes hoje em dia, né? Ele só pensa no lado dele, não pensa que o cara tem um cara qualificado, profissional, que ele vai te dar toda a instrução. Eu acho que o profissional, que a Morgana falou, tipo o de Itapema, que já conquistou algumas coisas, eu acho que os investidores já respeitam muito mais... sim. Isso a muda. Pegada ali é diferente. A pegada é diferente. Eu acho que né? Para esse nível de que acontece ainda até hoje, né? Que acontece isso ainda até hoje, mas isso são para imóveis de menor valor. E daí o pessoal se importa, porque daí você tem já menos e você acha que está fazendo a pessoa que está te auxiliando e está realmente conquistando, fazendo você conquistar algumas coisas, está ganhando muito mais do que merece. E na verdade não é isso, né? Cada um, como você não... O corretor em si, você vê muitas propagandas, né? Ouvia, né? Hoje não vê mais, né? Como, vai ganhar muito dinheiro. Como é que se trazia um corretor no anúncio de, não, você quer ganhar dinheiro, mas isso, tu que é um advogado, você não vê uma propaganda assim, você quer virar advogado, ganhar muito dinheiro? Não é isso. Entendeu? Tem um monte de coisa por trás. A Morgana pode dizer isso pra gente. Ela passou já pelas 2 profissões. Entendeu? Hoje, você trabalhou que nem louca, tanto como advogada e como corretora. Não parou de trabalhar.
Nesse período de transição ali, né? Quando eu saí da advocacia para o ramo imobiliário, no começo eu pegava o que aparecia, tipo, eu lembro, né, de um caso que a pessoa chegou para comprar um imóvel, que ela chegou com o companheiro dela, uma moça. Eu disse, tá, nós vamos financiar, então eu vou precisar dos teus documentos pessoais, tal, você é casado, vocês são casados? Não, eu sou casado, mas eu sou do meu antigo casamento e com ele eu tô vivendo agora, a gente quer comprar junto, mas eu ainda sou casada lá daquele... e você quer, por acaso, que o teu ex-marido, que já vive com outra mulher, tenha direito no teu imóvel atual? Não, Deus me livre. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o divórcio. Aí, para agilizar, eu já fazia o pacote completo. Eu já fazia o divórcio da pessoa, aí eu já casava ela de novo com o outro e já vendia a casa. A Morgana é foda. Ganhou em todas as pontas. Morgana é foda. Ela, quando começou lá na minha casa, ela já começou. Já vou fazer esse projeto aí, já vou meter. Quando é advogado também, mas isso são oportunidades, não são? As oportunidades surgem para quem está preparado. É, isso aí. Essa é a verdade. E para se manter agora ali falando, né? Quando eu cheguei, daí eu fui para uma imobiliária, 90 e tantos corretores, né? Aquela festa e tal. Aí, pouquíssimas mulheres, um mercado que ainda... não vou dizer que tem preconceito, não é isso, mas ainda em alguns lugares é dado mais oportunidade para a mulher, né? Quer dizer, para o homem. Que o homem, ele é educado para ser mais, assim, incisivo. Vai comprar ou não vai? Não sei o quê, né? Não, a mulher é aquela coisa mais delicada e tal. Eu senti isso, pelo menos no primeiro ambiente que eu cheguei. Hoje, já não tanto. Aí eu percebi muita gente chegando, uma rotatividade muito grande. Ali existe, na região, uma rotatividade de corretores muito grande. Aí vem a questão da preparação. Eu não estou dizendo que eu sou mais bem preparado, não é nada disso, mas a gente segue ali a lei de Darwin, né? Se tu tens um dedo aqui mais fino que vai possibilitar que tu coloque ele numa árvore para pegar a semente, que poucos têm acesso e só tem aquela semente para comer, tu vai sobreviver mais que o outro que não tem aquela qualificação ali, né? E então, assim, ali o que acontece? Primeiro, a concorrência é realmente muito grande. Segundo, não é que é decisivo, mas tu ter um sustento inicial ali para tu aprender como é que se faz o negócio, vai possibilitar com que você não desista já na primeira dificuldade, né? E fome de conhecimento, porque eu sou lá de outra geração. De que botava o anúncio no jornal lá, né, da velha barbata. Aí, tu chega ali, hoje se fala o quê? No lead, no cliente que está em qualquer lugar do mundo e é tudo via internet. Daí tu tem dificuldade de se comunicar, tu tem vergonha, tu tem... tem que fazer videozinho, tu tem que dançar, tu tem que subir numa árvore, tu tem que... para aparecer, né? Aparecer. Então, começam as resistências, né? E agora, para que caminho eu vou, né? Que caminho eu vou? Então, eu vi muita gente que, inclusive, saiu de Blumenau também e foi para lá, né? Outros colegas, e não sobreviveram, não quiser fazer dancinha. Não dançaram conforme a música. Isso aí. Aí, a nossa maior dificuldade, quando tu tem um pouco de experiência, é ruim, tá? É ruim por quê? Porque tu tem que esquecer aquilo tudo que tu aprendeu lá atrás que não serve mais. Não serve. A única coisa que vai servir vai ser a tua resiliência, a tua força de vontade, a tua disciplina de continuar. Só. De resto, tu tem que aprender tudo do zero. Ali tu tá lidando com... Os investidores são ninja. Eles entendem tudo. Eles sabem muito mais que você. Eles conhecem o mercado melhor que você. Eles não estão onde eles estão sem saber nada. Eles não caíram de paraquedas ali, né? Falando ali do regional, Itapema ali, eu estava falando de Morretes, né? Morretes, o terreno custava 60 mil há pouquíssimo tempo atrás. Hoje está milhões, né? Tu paga mais de 1 milhão em um lote em Morretes, porque como mudou o plano diretor, possibilitou fazer prédios e está saindo prédios
de apartamentos acima de R$1 milhão. Né? É que o que é o nosso conceito de perto ou longe? Isso é muito relativo, né? O que é perto para você que mora aqui a vida inteira em Floripa, tem mar para todo lado? E o que é longe para o cara que mora lá no centro de São Paulo e tem que andar quilômetros e quilômetros para ir para o litoral de São Paulo? Né? O que é longe para o cara que está lá no Mato Grosso? O cara que não tem acesso a toda... É que a gente esquece as belezas que tem aqui, toda a maravilha que tem, né? Eu cometi esse erro uma vez. Eu tinha um terreno num condomínio fechado em Blumenau e a pessoa me ofereceu um outro terreno num outro condomínio em Camboriú para trocar de mano pelo terreno que eu tinha. Eu tinha 2 lotes lá nesse condomínio. Eu disse, o quê? Olhei no mapa, né? O cara tá louco lá na favela, em Camboriú. Camboriú? Olha, se fosse ainda pé na areia, né? Olha a ignorância. A gente tem que saber olhar para os teus erros, né? E não ficar se vitimizando ou se sentindo burro ou isso, aquilo. Não, tu tens que aprender que, pô, lá no passado eu fiz isso, eu errei. Né? A minha visão tem que mudar. O que aconteceu com esse terreno de Camboriú? Hoje, eu até já vendi aquele lote que ele queria trocar comigo, mas hoje valeria esse lote, fazendo um comparativo, esse lote valeria hoje, no máximo, assim, teria que ser muito top para valer 400 mil, enquanto o mesmo lote que ele queria trocar comigo vale 1,5 milhão, 2 milhões. Então, é uma disparidade muito grande de tu saber onde investir. Então, eu vi muita gente ficar milionária comprando terreno no litoral e permutando depois e mudar a vida completamente. Assim, eu peguei contrato na Praia Brava que a pessoa trocou por uma geladeira e nem era uma Brastemp, né? Trocou por uma bicicleta. Os lotes, contratos de R$5 mil e que hoje valem 5 milhões. Lotezinhos, assim, sabe? Sim. Mas isso tem acontecido já, não é só em Balneário, né? A gente hoje vê praticamente uma mina de dinheiro também crescendo em Jurerê. É a mesma coisa. Hoje, claro, agora os proprietários dos terrenos estão... Jurerê é Jurerê, né? Jurerê já está consolidado. A expertise, né? Já mudou também, já dos proprietários de terrenos, que antigamente se conseguia comprar lotes a preço de banana. A banana nunca foi, né? Mas hoje é o triplo, o quádruplo. Por quê? Porque eles vislumbram o preço do metro quadrado que está hoje se construindo a 25, 30, alguns 35, 31, 32. O próprio campanário lá está perto de 30 e vá pedrada. E ainda assim tem as peculiaridades de cada um. Eu queria perguntar mais uma coisa para ti. Quando tu fez a primeira venda ali em Itapema? A primeira venda eu até tive um pouco de sorte, porque, como eu disse, eu fui para essa imobiliária que é outro mundo, né? Lá, os corretores de Itapema, foi um dos poucos lugares que eu vi isso, tá? Uhum. Eles têm avião próprio, eles têm lancha, eles têm limusine. É muito comum isso, tá? É de praxe, assim, de tu ter um lugar para hospedar o cliente frente mar, né? Então, tu oferece a ele, porque é um mundo muito rico mesmo. Então, quando eu cheguei nessa imobiliária, estava acontecendo uma ação de vendas, das 7 da manhã às 8, 9 da noite e tal. E ali, os novos receberam os leads antigos, assim, que já foram trabalhados por outros corretores, uma lista. E eu trabalhei essa lista como se fosse o último sobrevivente lá, né? Eu disse, é isso que eu quero. Então, eu trabalhei aquela lista, assim, e eu fechei, em seguida, 3 vendas. Daí, eu disse, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero, né? Ver a vontade no olho da Morgana. Morgana, tô vendo... então eu tive muita vontade. Aí, lógico, daí tiveram altos e baixos e tal. Sim. Porque daí, quando uma imobiliária vê que você dá conta do recado, daí ela meio que começa a te testar, assim, né? Daí ela já não te passa mais lead, daí tu tem que fazer a tua história. Aí eu fui buscar clientes que eu já tinha, mas os meus clientes eram de Blumenau. E assim como eu no passado, que quando me ofereciam coisas de fora,
eu era muito bairrista e há uma cultura disso, né? Eu vou chegar para ti e vou dizer assim, olha, não investe aqui em Floripa, investe lá em Itapema que está crescendo. Aí tu começa a ficar com medo porque foge dos teus olhos, da tua realidade, né? Tu quer ver aquela história que a gente cresceu de que, não, eu quero ver o gado engordar, né? É o olho do dono que engorda a boiada. Então, eu sei de muita gente que compra imóvel perto da sua casa para cuidar da locação, né? E os meus clientes, então eu não tinha cliente de fora. Daí eu também não sabia. Daí cada corretor, tirando essa ação de vendas, tinha que fazer por si, que era o quê? Gastar com lead, que não é barato, e viajar, fazer feira. E eu nunca tinha feito nada disso, porque não precisava disso. Sim. Né? A única coisa que eu sabia era conversar com as pessoas. Eu disse, então, né? Aí tu pega ali uma campanha de vendas que foi feita há anos atrás. Na época não performou, vamos supor assim, aquela lista, mas eu estou falando de listas de mais de 150 pessoas, né? Ainda num funil de vendas até que foi bom. Aí depois, aquele meu lado empreendedor, que não adianta. Não para nunca, né? Não para nunca. Eu comecei a estudar para ver como é que se fazia para ganhar dinheiro investindo em imóvel. Daí não teve jeito, daí eu já fui comprar apartamento, né? Porque eu também queria... Eu gosto de ser a prova viva disso, né? Então, daí foquei em eu mesmo investir também em comprar e vender imóvel, né, na planta. Aí eu saí dessa imobiliária, aí fiquei um tempo sozinha, comecei a fazer isso tudo dentro de 1 ano, né? Então, eu fiquei 6 meses nessa imobiliária. Aí eu resolvi trabalhar sozinha um tempo, porque já que eu tinha que... houve umas mudanças lá e não havia mais patrocínio. Outro detalhe que acontece em Itapema e não acontece em nenhum outro lugar, as construtoras patrocinam as grandes imobiliárias, os leads, né, que não são baratos, e os investimentos são altos, coisa de 50, 100 mil por mês em mídia paga. Outro detalhe. Patrocinar a gente também para esses 50 de lead aí, nós agradecemos, né, Margarida? Todo mundo, né? Outro detalhe que acontece lá, né, e o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Que não acontece em nenhum outro lugar. Primeiro, as construtoras patrocinam as feiras também, né, de tu ir para feira, levar maquete, levar as coisas. E daí, na época, lá houve uma transição em que as construtoras não estavam mais patrocinando. Daí acabou o lead, cada um por si e Deus por todos. Eu disse, opa, peraí, então se é para eu me virar sozinha, então não faz mais sentido eu estar aqui. Aí eu vou de novo, né, voltar às origens e eu vou trabalhar. Aí eu fui fazer alguns eventos, reuni clientes que eu já tinha, já que é para eu trabalhar o cliente que eu tinha. Só que o cliente de Blumenau, como eu disse, ele é muito focado em investir ali, né? Às vezes ele investe, como eu vi, eu comprei um sobradinho ali, tá alugando. Então, tu mudar... eu não posso comprar, porque hoje em Itapema, um frente-mar, ele parte de 3, 4 milhões, né? O mínimo, assim. Aí o valor de sinal... Lógico, tu vai ganhar muito mais, porque esse imóvel vai valer 8, 10 milhões na entrega. Só tu pegar ali o Yacht House, por exemplo, de Balneário. Vou usar um exemplo. O Yacht House foi comercializado lá em 2012, no pré-lançamento, a 1,5 milhão. Foi. E hoje está 10 milhões, 12, 8... Depende. Depende de posição solar, depende se é frente, fundos, né? Tem uma série de coisas. Mas houve um disparate muito grande, né? De valorização. Um outro que é ícone ali em Itapema, o Vila dos Corais, que é aquele bonitão ali, lindíssimo, um home club, estilo Brava Beach, foi comercializado também lá a 900, 800, 1 milhão. Hoje, eu tenho um para vender que é daquele famoso lá, Tardelli. Esqueci. Leandro Tardelli. Jogador, né? Jogador? Diego Tardelli. 14 milhões. Ele tem uma penthouse. Mas a média lá é 8 milhões. Isso Itapema. Sim. E os pré-lançamentos estão partindo de... mas assim, tem construtora que tem pré-lançamento já 8 milhões. Então, está mudando muito o perfil, sabe? Porque o investidor vem de fora e ele compra... O agronegócio compra... chega um investidor lá, compra 10, 12 unidades da construtora para... mas hoje a rentabilidade para ele já está muito melhor do que era antes. Ele já vê pelos amigos que fizeram essa oportunidade acontecer e nunca pararam de ganhar dinheiro, né? Ele praticamente, quando ele vem, ele já vem com isso na cabeça, né?
ele está vendo, está acompanhando a lucratividade anual. Então, quando ele vem, mesmo que seja 5, 6, 7, 8, ele vai vislumbrar lá na frente. Eu acho que uma outra situação que acontece ali e que não acontece em muitos lugares, eu não sei se Floripa acontece, mas acho que bem pouco, é a negociação por safra de soja com o agronegócio. O agronegócio, né? Não acontece, né? Lá acontece muito a troca por soja e outros produtos do agro, né? Então, os corretores ali, eu tiro o chapéu, eles vão muito para feiras agrícolas, né? Tem que bancar mesmo, por isso o suporte. Então, assim, o corretor, ele é a sua própria empresa. Então, uma das coisas que eu percebi, tu fechou uma comissão grande, tu já tens que te planejar para fazer as próximas. No que tu vai investir? É em mídia paga? É em feira? É em viagens que não são baratas, né? Então, tu tem que estar disposto a isso. É um desafio como outro qualquer. Eu já tive loja de roupa. Eu sempre gostei de estar de olho no mercado, assim, né? Como eu acho que eu falei ontem, um outro ponto, assim, se puder servir de exemplo para as mulheres, se fala muito em empoderamento feminino, né? Mas... Sim. A parte financeira, ela dá voz para a mulher. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. A mulher, ela se submete a muitas coisas se ela não tem poderio econômico, né? Ela, às vezes, se submete a um marido, a um casamento ruim, a uma relação ruim, a um trabalho ruim, por questões financeiras, né? O que nos limita, a liberdade que a gente quer é o dinheiro que traz. Então, uma das lutas que eu tive... internamente foi justamente essa questão de que que a mulher não tem que pensar só na família, não em dinheiro, não na sua independência financeira, de forma geral, porque a gente tem uma educação. Eu fui educada na Igreja Católica e uma das frases mais comuns que a gente tem lá do padre na missa, né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu. Isso limitou muito o brasileiro a pensar em melhorar a sua vida e a do outro, né? Em querer que todos fiquem... Porque a primeira imagem, né, que se tem, assim, não, ele é rico, ele fez alguma coisa de errado, ele não presta, ou isso, aquilo... Isso mesmo. É histórico, tá no subconsciente das pessoas. Então, a primeira virada que eu tive que fazer foi isso, entender que não tem nada de errado, né? Em ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor. Então, se alguém me perguntasse, mas para que tu quer tá aí correndo atrás e indo e buscando melhorar? Não só para melhorar a minha vida, mas a vida das pessoas que estão comigo, né? Isso. E poder... Só isso já é o suficiente, né? A gente tem uma questão cultural de menosprezar o sucesso do outro, né? Você não fica... Às vezes, não é bem como tu falou, às vezes pessoas que estão do teu próprio lado, elas não enxergam isso, né? Elas sempre menosprezam. Por que não tá bom assim? Por que você tem que viajar? Por que você tem que trabalhar tanto? Mas... A gente tem um objetivo, muita gente que trabalha praticamente desde cedo. A gente estava conversando hoje desde quantos anos a gente trabalha. A Morgana até praticamente trabalha desde os 7 anos. Pegou as rédeas da vida dela, né, desde os 7 anos, né? Então, olha só, uma menina com 7 anos, trabalhando já, ajudando em casa. E que isso hoje, para muitas mulheres, né, a gente... praticamente vem de um mês que a gente praticamente trouxe mulheres, quase todos os programas, a gente vem do mês de maio, do Dia das Mães, né? Então, a gente praticamente até semana que vem ainda, a gente tem também uma amiga nossa aqui, que a gente vai gravar. Sem programar, hein? Né? Sem programar, né? Então, a gente praticamente entrevistou muitas mulheres nesses últimos dias e cada história é assim. Se tu pegar todas elas, desde cedo, como tu... como a própria Carla, que vai vir semana que vem com a gente aqui também, todas elas lutaram desde cedo, cada uma com a sua, vamos dizer assim, com a rédea da sua vida para seguir onde queria. Eu acho que a vida é dura para quem é mole. Bem, estamos chegando, né? Estamos chegando ao final, Morgana. Passa rápido, né, Morgana? Passa rápido, 2 horas. Passou rápido. Passa rápido. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, depois Tá preparada?
Tá preparado? A gente chama ele, essa brincadeira de bate 10. Famoso bate 10. Bate 10. Uma pergunta e uma resposta. Tá. Ai. E tu não te enrola, tu não te enrola. Eu pergunto e uma resposta rápida. Então vamos lá. Um sonho. Viajar. Muito. Um objetivo pessoal. Um objetivo pessoal. Impactar o maior número de pessoas possíveis. Um carro. Um sonho de um carro. Um Porsche. A coxinha. Come pela bundinha ou pela pontinha? Pela ponta. Qual a habilidade mais inútil que tu tem? Habilidade inútil que eu tenho. Ai, meu Deus. E agora? Habilidade inútil. Que ninguém faz o que tu faz. Só você faz. E agora? Que loucura. Não sei, não tenho ideia. Sei lá, faço cócegas no meu cachorro. É muito Boa. inútil, mas é muito útil para ele, né? Pra ele é bom. É muito inútil para mim, mas é útil para Vou ele. te perguntar. Agora, shopping ou praia? Shopping. Olha aí, ó. Shopping. Viu só? Sem hipocrisia. Shopping. Vai o próximo. Praia ou mar? Praia ou serra? Praia. Quero saber uma coisa. E vem. Tinder ou OnlyFans? Ai, meu Deus. Tinder. OnlyFans, nunca entrei. Ai. OnlyFans é a moda. Agora a gente descobriu semana passada aí que tinha um tal de rapping aí. Tinha um tal de rapping. A gente vai descobrindo aí as coisas pelo caminho. Eu vou perguntar. Casa ou apartamento? Hoje apartamento. Já foi casa, mas hoje apartamento. Um ano na cadeia ou o resto da vida com seu ex? Ai, meu Deus, que difícil, hein? Jesus, não. Então, o resto da vida com meu ex na cadeia, não. Liberdade. Qual o pior cheiro no mundo que existe pra ti? Essa... Pior cheiro? Ai, comida estragada, acho. E agora, qual que é a pergunta final? Final, um pedreiro bom. Não conheço. Morgana. Que pecado, né? Brincadeira. Muito obrigado. Foi sensacional. Cara, eu fiquei impressionado com o teu nível de conhecimento, teu nível de experiência que tu passou pra gente. Acho que muita gente vai conseguir se espelhar em vários pontos que tu colocou. Não só no profissional, mas eu acho que pessoal também. Eu acho que tu falou muitas coisas que até a gente não quis assim, entrar tanto. Eu teria muitas coisas para falar até da tua vida pessoal que tu colocaste. Mas é como a gente fala, todo mundo vê Instagram e não vê realmente... entendeu? Não vê o corre, não vê o que a gente passou. Eu acho que a gente conseguiu captar um pouco do que... Da tua essência. Da tua essência. Da tua história. O quão sucesso, eu acho que muita gente vai conseguir pegar aqui e usar a Morgana como exemplo, desde das rédeas da vida dela lá aos 7 anos, por tudo que ela conquistou até agora. O que eu falei, a diferença do bandido e do herói é só o sentido que ele deu pro que aconteceu com ele. Né? Exatamente. Eu acho que eu contei ontem que depois, quando a minha mãe faleceu lá no velório, a pessoa veio dizer: essa é a tua filha que tu adotou? Assim, eu do lado. Como se eu não estivesse ali, né? Daí a pessoa... Ainda tá... A pessoa disse... Aí o meu pai disse: sim, essa é a minha filha que é advogada. Tá. Sabe, então... Todo mundo parece que quando você está num meio que não é propício a crescimento, eles querem buscar o que tem de negativo, de ruim. E a própria essência do brasileiro num meio assim,
os apelidos e tudo mais, eu até não gosto muito de falar apelidos para as pessoas, porque me remete a isso, né, a história, é de diminuir. Os apelidos vêm, e as mulheres não lidam muito bem com isso, né? Os homens até aceitam de boa. Mas é sempre no sentido de diminuir. Só que, no entanto, quem é que a gente admira? É o cara fodão, é o cara bom, é o cara, né? É o super-herói, é o... Então, assim, tu lidar com essas situações do dia a dia e não deixar com que ela te impeça de chegar onde você quer, né? Por mais que tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista, né? Não podia deixar de falar isso. Mas, falando sério, às vezes você está na condição que você não está feliz, mas tem que entender que pode mudar completamente. Pode mudar. E, inclusive, a profissão de corretor te permite isso, né? Às vezes uma venda muda completamente o teu contexto, né? Numa venda em janeiro boa, muda o teu ano todo. Muda o ano todo. É isso aí. Mesmo. Morgana, agradeço pela tua presença. Muito obrigado por compartilhar um pouco da tua história, tuas experiências, né? Eu que agradeço. Então, hoje a gente finaliza mais um dia maravilhoso. Mais um dia. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou o Maicon Pira e esse é o Final do Expediente. Estou aqui com o nosso querido Machado. Obrigado, pessoal. Voltamos semana que vem. E a Morgana, pode falar tuas redes sociais, Morgana, também. morgana.rodrigues.corretora e o meu site é morganarodrigues.com.br. Fechou. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.